Então, boa noite a todos e a todas que estão aqui para esse bate-papo, mais um Encontros para a Mudança, essa troca de ideias, essa movimentação de ideias, conceitos, novas visões, perspectivas, e esse é o intuito dos Encontros para a Mudança. Hoje a gente tem dois convidados, que é o Nilo e o Bruno, e eles vão se apresentar daqui a pouquinho, e eles vão conduzir esse painel de discussão com a gente. Mas, como é sempre, ele é um bate-papo, uma conversa, né? Uma troca de ideia entre profissionais do mercado. E essa é sempre a nossa missão aqui, né? O que a gente gosta de fazer. Tá? Eu vou abrir um roteiro inicial para posicionar o tema, mas depois a gente vai ficar só nesse painel mesmo, todos com possibilidade de levantar a mão, fazer pergunta, tá? Trazer as suas questões, e isso aqui é bacana aqui dos encontros. Então, deixa eu posicionar aqui os encontros. Então, o nosso Encontro para a Mudança, temporada 2022, a todos e todas muito bem-vindos novamente. Ele nasce lá em 2012, presencial, claro, o mundo inteiro era presencial, né? A gente não tinha essa coisa de fazer remoto. Em 2012, ele durou um tempo, a gente andou pelo Brasil fazendo encontros presenciais, e a pandemia nos trouxe essa grande oportunidade de retomar os encontros para a mudança através desse mecanismo remoto. E, portanto, por exemplo, hoje eu nem estou em São Paulo, que é, em geral, onde eu fico, eu estou no Sul, né? E aí a gente tem gente de vários lugares, da própria São Paulo, às vezes em outros estados. Então, essa é a vantagem de agora a gente fazer esses encontros e poder ter aberto essa oportunidade de trazer mais gente para essa conversa. Né? E ela é exatamente isso, ela é o interesse de fazer troca de ideias. Quem tiver com o microfone aberto, por favor, mute o microfone para não dar microfonia, tá? Ele é exatamente esse interesse de fazer trocas de ideia, de fazer com que as pessoas se conheçam e que a gente possa criar essas redes e cada vez mais redes de profissionais que cooperam, que se colaborem. Esse é o interesse, então, né, o grande objetivo dos Encontros para a Mudança. A gente tem toda a série dos encontros, quando a gente retomou, gravando, então, e ela está no YouTube, a gente fez um encontro falando com um grupo de profissionais de gestão de mudanças organizacionais no começo do ano, porque tinham lançado um livro e falamos de protagonismo, né, do fazer a diferença, né, no mercado. Depois falamos do profissional nesse tempo de escritórios híbridos, e a gente trouxe 3 colegas de 3 empresas diferentes. Falamos, no último mês, trouxemos a questão de cultura, liderança, mudança, trouxemos o Alberto, que é um executivo da área de energia, a Liliane, que é uma colaboradora da nossa organização, e a Cris, que é uma professora e estudiosa na área também, de consultoria também, na área de desenvolvimento organizacional. E hoje a gente traz esse tema, né? Que jurídico a gente precisa para as organizações ágeis? Quem é esse profissional? Que área é essa? O que a gente precisa fazer de diferente? Porque nós estamos no século XXI nas organizações ágeis, né? Num momento diferente das empresas, que buscam um modo diferente, falam em transformação. E aí a gente quer discutir isso, né? Será que está transformando tudo e o jurídico não? Ou ele faz parte dessa transformação? E que transformação que a gente tem percebido, né, nos colegas da área jurídica e quais são esses skills? E aí a gente tem esses 2 convidados, o Bruno, que tem uma carreira na área jurídica, e o Nilo, que vocês vão conhecer, que tem uma carreira na área de gente e gestão. Tá? Mas, para a gente aquecer as ideias aqui e provocar um pouco esse mundo que a gente quer discutir, o que são organizações ágeis, né?
Então, a gente fala muito do VUCA, da volatilidade, da incerteza, da ambiguidade, né? Que é um conceito, gente, nascido no século passado, nos anos 80, ou seja, já faz tempo. Né? E que legal, a gente não aprendeu nada com ele. E aí a gente agora fala do BANI, que é um movimento criado em 2018, portanto, antes da pandemia. O BANI não nasce com a pandemia. A pandemia refletiu o que já existia nesse conceito, que é esse conceito que fala da fragilidade, da ansiedade, da não linearidade, da incompreensibilidade. Isso nasce em 2018, o conceito. Mas ele é uma jornada, do BANI, do VUCA para o BANI. Né? Isso significa o quê? O que eu estou falando do mundo hoje? Eu estou falando que eu estou num mundo que já era antes assim, mas que ele está cada vez mais presente, que eu não tenho resposta certa. Não existe, esse é o caminho, essa é a resposta certa. Né? Que eu tenho menor clareza do futuro. Por quê? Porque é não linear, é ambíguo, é complexo. Né? A gente vive mudança constantemente. Bom, a gente sabe disso desde a época de Heráclito, né? 600 a.C. Agora a gente parece que caiu a fichinha, né, de que mudança faz parte das nossas vidas. E que não tem receitinha de bolo. Né? Então, a gente não vai discutir aqui uma receita de bolo, mas a gente vai discutir caminhos, o que deu certo, o que deu errado, que cabeçada que a gente está dando. Essa é a ideia do mundo atual. Né? Então, quando a gente fala do século XX para o século XXI, e eu estou falando das organizações nesse século, e vamos combinar que nós estamos na década de 20 do século XXI. Né? Daqui a um tempo a gente vai falar assim, lá na década de 20 do século XXI, como a gente falava, né? Quando estávamos no século XX, lá na década de 20 do século XXI, como é que nós estávamos? Será que a gente ainda era comando e controle? Será que a gente ainda trabalhava com organizações rígidas? Será que a gente ainda olhava só competições? Será que a gente realmente estava no século XXI? Ou a gente estava no século XX ainda? E aí, no século XXI, onde está o contraponto disso? Né? Eu estou falando de agilidade. Eu estou falando, não é de fazer rápido, estou falando de adaptabilidade. Eu estou falando de empoderamento criativo, de management 3.0, colaboração, cooperação, de propósito, a palavra que cada vez está ficando mais forte no nosso contexto. Das organizações que são fluidas, das organizações que são fluidas, que são... Deixa eu só mutar aqui fazer o mute em alguns microfones, porque estão trazendo um ruído aqui. Eu estava tentando mutar, mas eu não estava conseguindo, Liliana. Ok. Então, quando a gente está falando... Não estava conseguindo? Não, tudo bem. Mas você consegue. Às vezes, pedir, pessoal, atenção, porque às vezes a pessoa... E ela, por algum problema, ela desliga o seu... Né, abre o seu áudio. Quando você abre o seu áudio, o ruído do ambiente onde você está, ele vem dentro do ambiente que a gente está aqui conversando. Claro que, quando você quiser falar, por favor, áudio. A gente quer te ouvir. Né? Mas, nesse momento, se você levantar a mãozinha, que tem aquele... Né, a anotação, você pode levantar a mão e a gente trocar ideia, tá? Mas o áudio simplesmente aberto, ele traz o ruído do ambiente onde você está. Mas, voltando, então, a gente está nessa transição, né? Puxa vida, a gente está nos anos 20 do século. Será que a gente está fazendo mesmo adaptabilidade, agilidade, flexibilidade? Será que a gente está nos conceitos das organizações fluidas, as organizações como sistemas orgânicos? Ou a gente ainda vive organizações rígidas de comando e controle, hierárquicas, estruturadas, né? Como é que as nossas organizações
eram, e ainda algumas são, ou algumas áreas são, organizações entendidas como máquinas, né? Como mecanismos de engrenagem, e a grande figura, né, é Chaplin, né, no filme. Né? Por quê? Porque a gente, como parte daquela máquina, e é um ser que é quase que moído pela máquina. Para uma organização que fala do seu DNA. Qual é o DNA dessa organização? O que é uma organização moderna? Né? O que é uma organização, em suma? É um conjunto de pessoas que desenvolvem processos para um propósito. Ora, se é um conjunto de pessoas, tem um DNA, quando a gente fala do DNA da organização, eu estou falando do conjunto dessas pessoas que desenvolvem processos para um propósito, para um resultado. Né? Então, esse mecanismo de eu sair dessas organizações extremamente taylorista, organização mais ágil, no sentido de mais orgânica. Quando eu penso em orgânica, eu penso em organizações que são como nosso organismo. Eu estou aqui falando, ao mesmo tempo eu posso ouvir, eu estou respirando, eu estou mexendo as mãos, porque é uma mania que eu tenho. E isso faz parte do meu mecanismo todo está funcionando e ele é totalmente integrado. Quando uma parte fica com defeito, dá defeito no resto, né? Impacta o resto. E quando a gente leva esse conceito para as organizações sistêmicas como organismo vivo, ele traz essa visão de que, puxa, eu tenho que sair desse olhar, de só olhar o que falta, o que está faltando, da escassez, do que eu sou ruim, do que eu sou péssimo, para sair para um modelo mais de abundância. O que nós somos bons? Né? Então, é o clássico exemplo, né, do Airbnb. Né? Não é que faltava hotel, é o que eu tinha de sobra? Vários apartamentos sem uso. Não é que faltava táxi, o que eu tinha de sobra? Muito carro parado na garagem. Então, eu saí de equipes direcionadas, né, onde eu tenho um chefe que manda e a equipe faz, em geral a equipe muito bonequinho igual, né, pininhos todos iguais, para responsabilidades claras, equipes multifuncionais, multidisciplinares. Sair do modelo em que a gestão é que define o caminho para um time que experimenta a parte, né? E que gestão é parte desse caminho e experimenta e testa e faz diferente. Né? Um dos conceitos das organizações da agilidade é você errar rápido, corrigir rápido, aprender rápido. Não é errar rápido e corrigir rápido, é aprender rápido. Né? Você sai de um gestor a um líder que desenvolve líder. Não é que líder que faz seguidor, líder que desenvolve líder. E sair da tecnologia como mero suporte para ele fazer parte dos negócios. Então, quando a gente está falando desse jurídico no século XXI, nessas organizações ágeis, nessas organizações do século XXI, é desse contexto que a gente está falando. Né? Não é do contexto do clássico, é como é que eu faço essa migração para esse contexto, também para o processo jurídico nas organizações. E, para isso, posicionado o que nós consideramos as organizações do século XXI, eu queria abrir o nosso painel convidando o Bruno para se apresentar, dizer quem é, quem sou, o que faço, né, Bruno? E por que esse tema, Bruno, né, surgiu na sua agenda como advogado, que é como é que esse tema surge, como é que você está olhando esse repensar jurídico nas organizações. Então, eu vou parar de fazer vou stop share aqui, vou parar de fazer a nossa abertura e pedir para o Bruno nos dizer, Bruno, como é que é trabalhar e como é que é trabalhar essa nova visão jurídica. Vamos lá, Lilian. Boa noite a todos, eu sou o Bruno Saruê,
Eu sou advogado aqui em São Paulo, tenho meu próprio escritório, está fazendo quase 11 anos, a essa Advocacia Empresarial, né? A gente foca nessa parte de estruturação de contratos, de sociedade, estruturação de patrimônio, né? E surgiu, né, uma necessidade de um trabalho, essa questão de pensar de maneira diferente, né? O meu background é um background de famílias que tinham, de um lado materno, meu avô como empreendedor, do lado paterno, meu avô como empreendedor por obrigação ou por natureza, né? Fugiu de 3 países antes de vir parar no Brasil, né? Então, eu sempre tive aquela cultura de falar de negócios, né? Nas refeições de família e tudo mais. Então, a minha cabeça nunca foi exatamente uma cabeça de um advogado, né? Sempre tive essa influência. E, num dado momento, eu li a biografia do Steve Jobs e comecei a pensar, poxa, o que eu poderia fazer de diferente, né, com design, alguma coisa, talvez mudar a linguagem dos contratos, fiz benchmark com parceiros, não, isso não agrega valor, ninguém vai se interessar. Até que, 2 anos, isso foi 2015, 2 anos depois, 2017, a gente fez um acordo de sócios, uma família empresária, e o CEO era um consultor que tinha um status de CEO, mas não era um CEO no papel, falou assim, Bruno, o acordo de sócio ficou muito bacana, muito bom, está muito completo, mas numa reunião de conselho, assim, a gente não vai conseguir ler o documento para achar onde é que está a informação, né? Uma conversa rápida ali para saber qual que é o quórum, a gente pode ir para cá ou para lá. Dá para você resumir em bullet points no Excel? Dá. O acordo de sócios tinha 40 páginas. E nós fizemos em 57 linhas do Excel, né? Não é linha aqui, né? Linha perda de vista. Não, cabia dentro da visualização aqui da página, não ia para o lado, né? Cabia em 57 linhas. E aí a gente começou a pensar, tá, peraí, por que eu gastei tempo fazendo 40 páginas se eu posso escrever a mesma coisa em 57 linhas? Né? Temos 2 pontos aqui. Primeiro é o nosso tempo, a gente vende tempo e conhecimento. Então, a gente consegue ser mais efetivo na entrega, a gente consegue gastar menos tempo, né? Melhorar a nossa rentabilidade. Mas segundo, se o cliente do advogado precisa toda hora ligar para o advogado para perguntar o que é que está escrito ali, que adianta ele ter o acordo na mão dele? Então a gente começa a partir dali a pensar como é que a gente pode fazer as coisas diferentes. E aí fomos pesquisar e aí identificamos que existia esse movimento chamado legal design, que é utilizar ferramentas de design thinking e de experiência do usuário dentro da aplicação do direito, né? Seja na esfera pública e privada. Ele vai surgir com uma visão da esfera pública lá no começo do século, lá em 2002, e vai ser desenvolvido ali por estudiosos, primeiramente, né, da área de direito e de design, até que essa ideia chega a Stanford, a Universidade de Stanford, e uma professora, Margaret Reagan, cria um laboratório de legal design, juntando, né, o pessoal de design com o pessoal do direito. E aí começa a difundir isso para o mundo, né? E no Brasil, por volta de 16, 17, talvez tenha começado a vir a ideia para cá, mas por volta ali de 18, 19, principalmente com a pandemia, a partir de 2020, que explodiu para todo mundo. Mas a gente já vem trabalhando com isso ali desde 2017, né? E sempre pensando como é que a gente pode fazer algo diferente. Começa para olhar para o documento, mas depois a gente muda para olhar para os processos, né? Não adianta o cliente... Peraí. Ah, Antes de continuar. eu já ia fazer a ponte, fica tranquilo. Peraí. Quero que as pessoas conheçam o Nilo também. Então, vamos lá. Nilo. Eu já ia fazer esse gancho para o Nilo. Então tá bom. Nilo, quem é o Nilo? Né? E como é que o Nilo chega no RH? Eu acho que conhecer essa trajetória. E como é que você vê esse movimento profissional jurídico? Vamos lá. Olá, gente. Boa noite. Nilo Neri. Hoje, profissional de gente e gestão. Iniciei minha carreira, isso é muito interessante, né? Iniciei minha carreira lá atrás com RH, trabalhando ali numa área, no escritório contábil, mas cursando direito. Então, segui aí a vida profissional e acadêmica paralelamente, né? Quando concluí a minha formação, já estava aí bem postado na área de gestão de pessoas e assim segui. Então, atuei em empresas de diversos tamanhos,
multinacionais, empresas nacionais de capital aberto, familiares, atuei na indústria de transformação, automobilística, serviços, hospitais, né, operadora, enfim, tem uma trajetória aí em gestão de pessoas com uma grande atuação paralelamente com a área jurídica, né? Porque, afinal de contas, gestão de pessoas tem muita relação com a área jurídica. Então, a minha formação me apoia muito no dia a dia em gestão de pessoas, em dois sentidos, né? Na base legal e numa experiência muito interessante do que não fazer, né? O que, como o Saruê comentou, o que uma área administrativa, uma área de negócios não suporta no dia a dia, no desenvolver do negócio, né? O que não utilizar. Então, me identifico muito com essa fala do Saruê no seguinte sentido, né? Vou para uma reunião de board, vou para uma reunião com diretores, com executivos, e eu tenho que ser simples e objetivo. E aí que entra uma necessidade de um desenvolvimento da nossa área jurídica, vamos chamar assim, seja jurídico empresarial ou jurídico propriamente dito nos escritórios, né? Então, facilitar como fazer todo esse processo. Então, um pouco disso, um pouco dessa relação que eu tenho com o tema, com essa nossa conversa. Então, vou poder apoiar nesse sentido aí. Legal. Bruno, você estava falando para a gente que veio o Visual Law na sua vida, você saiu de 40 páginas para 57 linhas e tal. E quais são os desafios, né? Como é que você percebe os desafios dessa jornada, né? Quais são os grandes desafios dessa mudança, dessa percepção de ter um jurídico século XXI? Como é que é trazer esse conhecimento? Como é que é isso no seu dia a dia aí, na sua relação empresarial, né, dos seus clientes? Sim. Bom, eu vou pegar o gancho que eu ia fazer para o Nilo e já puxo dali, né? Quando a gente olha, né, e o Nilo na área que está hoje, né, estando em recursos humanos, processo é tudo, né? Não tem jeito, processo interno é a chave para funcionar, né, os recursos humanos. Você olha o documento jurídico e pensa, tá, não adianta eu querer mexer só no contrato, como a maioria dos advogados faz, né, se eu não conhecer o cliente. Eu preciso entender o cliente, eu preciso entender os processos dele, eu preciso entender como é que é o processo de venda, eu preciso entender como é que é o processo de atendimento, né, como é que é o processo de cobrança dele, né, eu preciso entender que reclamações ele costuma receber do cliente dele, né, de maneira direta ou indireta, que ele consegue perceber que algo não está funcionando, e que reclamações ele tem com o cliente, com os fornecedores, entre os sócios, com os colaboradores, né? Você precisa entender o que acontece para você conseguir pensar soluções, né? O novo jurídico, a posição dele não é ser aquele jurídico que apaga incêndio, resolve o que já aconteceu de problema, vai brigar na justiça. Não, ele tem que se antecipar, ele tem que evitar os problemas. E o advogado precisa conhecer, externo ou interno, precisa conhecer muito bem os processos, né? E eu sempre trabalhei em escritório de advocacia, né? Mas nunca tive essa visão de escritório, né? Que é aquela coisa maçante, antiga, difícil. Claro, todo profissional do direito passou por essa fase de querer escrever difícil, né? Mas o cliente não entende quando eu escrevo difícil. Às vezes, nem o outro advogado entende, né? Às vezes, nem a gente mesmo. Nossa, o que será que a gente quis dizer nessa frase aqui? Que a gente quis colocar diversos adjetivos, né? Para a mesma situação. Então, a primeira questão que a gente tem que olhar qual é a finalidade daquilo que a gente vai fazer? Eu preciso entender os processos, né? Se eu tenho um problema com o cliente pede o que não está contratado, eu preciso deixar a informação mais clara do que ele está contratando. E encher de palavras não vai ajudar nisso. Eu preciso diminuir, eu preciso primeiro simplificar a linguagem, começo de tudo. Tornar a linguagem mais simples, mais acessível, usar palavras de uso comum. Então, se eu estiver sentado num restaurante,
num bar com esse cliente, né, do cliente do nosso cliente, contando para ele o que era o negócio, ele provavelmente entenderia muito mais do que se ele estiver na sala de reunião com os advogados, né, ou lendo aquele documento que foi escrito como se estivesse, né, fazendo uma reunião formal. Então, a gente precisa simplificar esse conteúdo. Além do texto, eu posso simplificar usando imagens, figuras, um fluxograma, um infográfico, né? Aquela história de uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu tenho que tornar isso mais fácil, mais rápido. O contrato não tem como ser longo como era antigamente, não tem como ser aquele textão que ninguém aguenta ler, por isso surgiu a expressão textão, né? Que ninguém aguenta ler um comentário na internet que é longo. Imagina ler um contrato. Quantos advogados eu conheço que não leem os contratos que assinam? Não tenho paciência, faço isso o dia inteiro, só assino. Já está falhando assim, causa própria, né? Então a gente brinca, se nem a gente aguenta aqui tirar o cliente e o cliente do nosso cliente, a gente precisa simplificar, precisa tornar as coisas mais simples, tem que ser mais ágil e tem que pensar a solução, né? E encher de palavras não vai resolver. Esse é o começo, esse é o princípio, daqui que a gente parte para as demais reflexões que o tema começa a trazer. E aí você trouxe uma questão, deixa eu só, porque eu vou passar aí, porque ele trouxe uma questão, que é a questão da comunicação, né? Até hoje eu estava conversando, fazendo uma conversa, e a gente, exatamente falando sobre comunicação, nada a ver com o jurídico, a gente estava lá falando de uma empresa, e a comunicação é sempre uma grande questão, seja jurídico em relação às outras áreas, as áreas entre si, comunicação interpessoal. Estamos falando de um soft skills, estamos falando de uma necessidade de se desenvolver em soft skills. Nilo, como é que é isso atualmente? Porque a comunicação, eu digo que tem dois culpados de plantão para as coisas darem errado. Uma chama comunicação e outra chama cultura. Por que não deu certo? Por que não funciona na cultura? Por que não deu certo? Porque a comunicação não foi legal. Né? Então, a gente tem os dois Cs que são os culpados. C de culpado, comunicação, cultura. Como é que é isso no desenvolvimento das organizações, você como executivo de gente de gestão, essa questão da comunicação, né, interpessoal, porque não é a comunicação do canal, né? Eu resolvi o meu problema, isso não é comunicação. Diga lá, Nilo, como é que é? Vamos pegar esses soft skills desse profissional que serve para o jurídico, mas serve para todos nós. É muito interessante isso, né? Porque se você pega comumente uma avaliação de desempenho de uma organização, pesquisa de clima organizacional, comumente a comunicação está ali como item de desenvolvimento imediato. Problema de comunicação entre profissionais, problema em comunicação entre áreas, problema em comunicação na empresa como um todo. E a dificuldade de se comunicar, né? A pessoa que se comunica, o responsável pela comunicação é aquele que transmite, não é aquele que recebe. Ele tem que se fazer entender, né? Que é muito o que o Sarouet trouxe, né? Tem uma passagem por determinada organização, ela sempre foi administrada por advogados, então uma grande instituição nacional, com um corpo de diretores executivos que são advogados, e como essa instituição ia na contramão da comunicação. Eu que vinha do mercado, com uma vivência de mercado, e me deparo com uma comunicação jurídica. O quanto os profissionais dentro dessa organização sofriam com a comunicação, com o meio, ia através da forma que se comunica, sempre por escrito, através de memorandos, através de comunicações internas, onde eu me dirijo aos outros profissionais como excelentíssimo senhor, vossa... Mas isso é nesse século? Só para me posicionar. Por incrível que pareça, sim, né? E não é no judiciário? Não é no judiciário, é uma Mas aí, instituição... estamos falando já nesse pré-pandemia ou pós-pandemia, quer dizer, Exatamente. Onde a internet, o e-mail, já é um instrumento já bastante em uso, mas ainda era um processo físico, né, da comunicação. Eu vou tentar elucidar um pouco para vocês, pós-pandemia isso, a comunicação, para eu me comunicar com um diretor, por exemplo, fazia uma comunicação interna, uma CI, escrevia, fazia a impressão em 2 vias,
assinava, carimbava, levava para a secretária, a secretária dava o visto que ela recebeu, e isso ia para o diretor. Aí o diretor ia se comunicar com o próximo executivo, o mesmo processo. Aí esse executivo devolvia para o diretor, que passava para a secretária, que fazia o despacho e voltava para mim. Esse trâmite, que em um e-mail levaria alguns minutos, alguns segundos de trâmite, levava 4, 5 dias. E quando eu tinha que comunicar com uma outra unidade? Isso chegava a levar 15, 20 dias. E aí um grande problema, muitas vezes a comunicação se perdia, porque perdia o documento. Aí voltava. Ah, mas você tem aquela xerox daquele documento? Aí volta todo o processo de novo. Então, assim, eu estou elucidando para vocês uma organização nesse século, que é uma grande instituição nacional, inclusive, que se comunica dessa forma. E é muito interessante o quanto o meio como um todo sofre. E eles costumam falar, né? Costumavam dizer, não, nós temos o nosso tempo de tomada de decisão, mas o pior tempo era o tempo da comunicação e a forma como se comunicava. Isso gerava N problemas internos. Mesmo sendo assim, a comunicação nunca era efetiva. Os documentos se perdiam, as coisas iam, e aí você ia buscar um calhamaço de papel, um calhamaço de CIs para nos entender, né? E aí você tinha que desenvolver um jovem, acabou de sair da universidade, a falar, se formou, por exemplo, em psicologia, falar como um advogado. Excelentíssimo senhor, caríssimo senhor. E assim vai. Então, a comunicação, a forma de se fazer, isso tem que ser simplificado. Não cabe mais. Na minha formação, eu me formei em 2007, e eu me lembro perfeitamente que os nossos professores na universidade falavam o seguinte: o advogado, o novo advogado, o advogado do futuro, tem que saber fazer uma petição inicial curta e objetiva. Passou-se algum tempo da minha formação, e comumente eu estou ali na administração dos processos trabalhistas e eu vejo aquele mesmo calhamaço de papel. Eu só vou lá nos pedidos, vou entender os pedidos, porque tudo que colocou ali, por enquanto, não é o que me interessa como executivo. E é assim que as organizações veem hoje e sentem, e o próprio judiciário, a necessidade de se simplificar a comunicação. Simples, objetiva e direta. Os profissionais como um todo, e isso inclui a área jurídica, precisa se desenvolver nesse sentido, amadurecer esse processo de comunicação. Lília, se o áudio... Frase do século, frase desse século, você está no mute. Né? É a frase que todo mundo passa por ela. Pegando essa questão de, eu tenho que mexer nesse modelo comunicacional, como é que vocês percebem, Bruno, você lidando com jurídicos, seus colegas dentro de outras organizações, ou seu cliente, quem é esse novo jurídico? Que jurídico é esse? E como é que as áreas percebem o novo jurídico ou esse relacionamento interáreas, do jurídico para fora e de fora do jurídico para dentro? Quem é esse novo jurídico que a gente está buscando? Vamos lá, Lilian. Eu acho que a gente sempre tem aquela clássica situação dentro das empresas, né? O comercial e o compras está sempre brigando com o jurídico, né? Porque um quer fazer, o outro não quer fazer, e fica aquela eterna guerra interna, né, nas empresas, né? Então, você pode partir de dentro da própria organização, né? A questão da comunicação. As áreas não se entendem, as áreas não se comunicam bem. E muitas vezes o jurídico nem se comunica direito com os sócios, porque o jurídico só diz que não, o sócio não tem conhecimento, o jurídico barra, porque só quer a extrema segurança, quando na verdade os próprios sócios são mais ousados e não se preocupariam tanto em correr alguns riscos controlados, né? Quantas vezes eu vi empresa contratar um escritório de advocacia para dizer se pode ou não fazer aquilo que eles querem fazer e qual o risco? O escritório externo, ele vai dizer, isso aqui tem baixo, tem médio, tem alto risco, fica à vontade de fazer o que quiser. Geralmente o jurídico interno quer barrar tudo, né? O compliance é aquele que é assim, a chave do copo, daqui ninguém passa, né? Daqui ninguém entra.
Então, você começa primeiro a ter esses conflitos entre áreas e, às vezes, não é exatamente de cultura, mas de desalinhamento, né, dessa comunicação. E o que se espera do jurídico hoje não é isso. O jurídico tem que ajudar a trazer solução, aumentar a rentabilidade da empresa, não atuar depois que teve processo, mas evitar que se chegue ao ponto de ter um processo, né? Tomar processo de cliente, tomar processo trabalhista. Você quer trabalhar com preventivo, mas você precisa primeiro mudar a cultura, mudar a linguagem, né? Como o Nilo falou, você viu, ele está falando de uma instituição privada do século XXI que ainda trabalha como há 200 anos atrás. Mas você pode até ter atuações mais modernas, mas você tem, às vezes, a mente fechada, né? Como é que os jurídicos têm recebido isso que a gente tem levado, né? Toda reunião que eu faço para apresentar, o que a gente faz, a pergunta é, nossa, mas esse contrato é válido? Sem exceção, 100% das reuniões eu recebo essa pergunta. Esse contrato com figuras, com ilustrações, ele é válido? Sim, ele é válido, né? Ele é uma das ferramentas, mas a gente precisa entender a que profundidade o cliente quer, está preparado, né? E realmente consegue passar por isso. Então, a gente tem algumas etapas, vamos dizer assim. Primeira coisa a gente entra geralmente pela porta dos contratos, né? Para falar com o cliente, falar de empresas pequenas primeiro, depois de grandes. A empresa pequena é um pouco mais fácil, você fala com o sócio, você explica a diferença, explica a vantagem, né? E ele fala, nossa, quero. Aí a gente faz aquele texto mais simples, a primeira coisa que a gente ouve, né? Se a cabeça dele, né, achou bonito, mas não tem ainda a visão da mudança, mas não ficou simples demais? Não está muito curto? Né? A gente conversou há pouco, contei um caso de uma pessoa que é de uma área super moderna, que é desses infoprodutos, ou seja, desses cursos online, e a gente falou da ideia de simplificar, gostou, nos contratou para isso, fizemos o contrato, tem super curtinho o contrato, e ela falou, não gostei, achei que está faltando um monte de informação, e trouxe um contrato de um concorrente que tem 15 páginas. Então, o cliente compra online com 3 cliques, você acha que ele vai ler 15 páginas? E eu falei, ó, essa cláusula está nessa cláusula aqui, essa está aqui, essa está aqui. Identifiquei todas as cláusulas das 15 páginas no nosso contrato, que era super curtinho, 3 páginas. E 3 páginas porque está na diagramação de contrato, não é a diagramação que vai para a internet, que vai cair para uma página e meia, na diagramação de internet. E tá tudo que o cliente precisa saber ali, as mesmas informações estão ali. Mas não tem a definição de streaming. Sério, eu preciso explicar o que é streaming para ficar claro que ele está contratando um produto online que ele comprou pelo celular ou pelo computador, para ele assistir pelo celular ou pelo computador? Não faz diferença. O juiz não vai deixar de dar ou não dar um direito porque não tem a definição da palavra streaming ali, né? E, então, você passa por isso. Você faz com design e aí o cliente vai falando que, na verdade, ele queria o contrato em texto e não com imagens, né? Já tem, por outro lado, aquele jurídico que começa a ter a mudança e perceber a vantagem, né? Você fecha negócio mais rapidamente, você tem menos conflito com o cliente, com o fornecedor, com o colaborador, e já começa a perceber essa necessidade de mudança e a querer fazer. Às vezes está dentro de uma máquina engessada e tem essa dificuldade de levar, às vezes começa com um colega ali interno que começa a provocar, às vezes parte da diretoria jurídica que quer, está vendo um movimento acontecer, quer fazer parte desse movimento e trazer para dentro, às vezes é um colaborador que comenta a ideia, né? Convence outro, até que convence a diretoria jurídica a começar a fazer essa mudança. É um processo lento, né? Às vezes a gente entra para fazer o alinhamento entre as áreas. Então, veja, a gente está quase na consultoria não jurídica, vamos dizer assim, mas que vai resultar na documentação. É consultoria empresarial, a gente acaba entrando numa consultoria empresarial e a gente vai, em algum momento, talvez, trabalhar com os contratos. Às vezes, a proposta, a gente extingue o contrato. Nosso cliente não tem mais contrato, ele trabalha só com a proposta. Eu pego as regras jurídicas que precisam existir para ele ter segurança, ponho dentro da proposta. O cliente dele aprovou a proposta? Legal, estou te mandando o mesmo documento para você assinar eletronicamente. E a gente já começa a trabalhar, né? Por vezes, você não precisa nem passar pelo jurídico do outro cliente, porque o departamento de compras tem autonomia quando você não tem contrato, né? Então, a regra é só formal. Não tem a palavrinha contrato com aquele Word, o PDF anexo, já tem liberdade para atuar. Se você deixou muito claro, muito bem estabelecido, qual é o limite que aquele compras, que aquele departamento de vendas pode trabalhar sozinho, e tem que treinar a equipe, não tem jeito. É um processo rotineiro de você passar informação, reciclar, treinar, ver se está todo mundo alinhado. E você consegue dar autonomia para a equipe trabalhar, né? E a relação, como o Nilo falou, a relação entre o departamento jurídico e o pessoal do comercial, como fica muito mais fácil. E quando os jurídicos das empresas se falam de maneira mais fácil, tudo começa a ficar
como já diz, né, as expressões que a gente usa hoje, mais fluido. Começa a acontecer de maneira mais natural, mais rápida, com menos conflito, com menos atrito. Às vezes vai ter. Aconteceu recentemente com um cliente nosso que o advogado do outro lado reclamou das figuras, encheu de expressões e definições porque ele queria um contrato estritamente à moda antiga. Eu falei, clientes, se para vocês tudo bem, não mudou nada o conteúdo do contrato, podem fazer. Depende de vocês se vocês querem usar a minuta do jeito de vocês, do jeito que o cliente quer, né? Às vezes você vai abrir concessão porque é só forma, tudo bem, né? Mas a ideia é, você tem que modernizar, tem que tornar mais ágil, mais fácil, porque o resultado no dia a dia... Mas aí a gente está falando, né, Bruno, que é uma mudança na organização. Quer dizer, eu preciso, como você falou, envolver a organização nessa mudança. Tá bom que a porta de entrada são os processos jurídicos, né? O processo no sentido de processo da área jurídica, mas é aquilo que a gente sempre fala na mudança, né? Eu peguei essa porta de entrada, que são as questões jurídicas, os processos jurídicos, mas isso impacta na estrutura, como é que se faz, isso impacta nas pessoas, isso impacta na estratégia da empresa. Portanto, eu tenho que fazer um mecanismo que eu faça exatamente isso que você falou. Eu tenho que juntar as áreas para elas conversarem. Eu tenho que fazer com que as áreas se entendam, ou seja, que elas trabalhem multidisciplinarmente. Isso. E aí vem Nilo, nosso querido pessoa de recursos humanos, que não se fala mais recursos humanos, acabamos de falar uma live sobre isso, né, Nilo? Se fala gente e gestão. Como é esse movimento de mudança? Como é que você vê o desafio das áreas de gente e gestão nesse movimento de mudança para tornar as organizações mais ágeis, nessa porta jurídica que seja, mas como fazer esse mecanismo e quais são os grandes desafios que você tem percebido nas empresas? Esse bate-papo que nós estamos tendo aqui hoje, ele é muito, muito providencial, né? Se a gente for olhar, porque tudo pode começar pela área jurídica. Sim. Por que não começar pela área mais burocrática organizacionalmente? Então, por que não facilitar por ali, né? E é uma ótima possibilidade de início, como o doutor bem falou, né? O jurídico alinha com a área de vendas e dá sequência no processo. Eu já tive a oportunidade de vivenciar um pouco disso que o doutor falou. A proposta serve como contrato. Aí eu pergunto, mas o contrato, não, você já assinou, é aquilo ali que você assinou, está valendo. Então, isso dá dinamismo, isso dá uma velocidade. E esse é um desafio que, organizacionalmente, a área de gente e gestão já deve estar provocando com as altas direções, com o board das organizações. E levar isso para uma conversa constante dentro da organização. Por quê? O simplificar, hoje, você ganha muito tempo. Óbvio que você tem que simplificar com segurança. Não estamos dizendo que não deve se ter uma formalização, não é isso, a nossa discussão não é essa. A nossa discussão é como transformar a formalização em algo mais dinâmico, em algo efetivo juridicamente, mas de forma mais dinâmica, mais rápida, mais fácil na comunicação, mais fácil na interpretação. E esse é um desafio institucionalmente muito complicado, mas necessário. Porque o maior desafio que eu vejo em tudo isso é o preconceito, porque as pessoas têm um julgamento, têm um entendimento que o que é válido é aquele calhamaço de papel de 40 páginas e tudo mais. Só que na hora do executivo analisar as coisas, ele quer em 57 linhas. Porque é o mais fácil de interpretar, mais fácil de entender e mais fácil de dar sequência nisso. Então, dentro do meu ponto de vista, olhando, a área de gente e gestão é uma das pioneiras na discussão, tem que trazer isso à baila sempre. Olha, eu já usando termos jurídicos, né, doutor? Trazer à baila. Temos que trazer isso para um diálogo institucional. E por que não começar pela área jurídica? Por que não iniciar exatamente esse processo lá? Eu acho que é um exercício, é uma reflexão importante,
é uma quebra de paradigma importante. Eu queria só colocar mais uma coisinha aí, que o doutor comentou muito sobre o litígio e tudo mais. Hoje, gente, litígio é prejuízo. Vamos ser muito claro. Dentro da área trabalhista, por exemplo, que é uma área que eu lido ali todos os dias, o juro trabalhista é absurdo. Todo mundo sabe disso. Para que deixar um processo rolar, sendo que existem ali possibilidades de acordo? Vamos deixar um pouco aquela velha administração do negócio, de brigar, litigar e... Não, para. O que é mais prático, mais barato? Vamos fazer. É isso que o executivo quer ver. É isso que o mundo corporativo, é isso que as organizações ágeis estão precisando hoje. De dinamismo, de redução de despesa, de administração de riscos, mas de forma simplificada. A forma de se conduzir de forma simplificada. De novo, simplificar não significa se omitir. Agora, e aí vai a pergunta para os dois, né? E o jovem profissional que sai da faculdade, como é que ele está sendo treinado, esse recém-formado? Quem é esse recém-formado, com que visão que ele vem, e como é que ele chega nas organizações? Diga lá, Nil. Isso é muito interessante, porque eu acabo vivendo isso o tempo inteiro, né? Lembro, eu comecei a universidade em 2003, concluí em 2007. Lá, nós já éramos orientados a simplificar, a sermos objetivos. O tempo passou e ainda isso não aconteceu. Colegas, que me perdoem, mas eles continuam usando os termos. E é muito interessante, porque os novos advogados entram com a experiência de mundo dele. Então, a experiência de mundo dele leva para um diálogo, um vocabulário mais simples, um processo mais simples, mas acaba sendo contagiado pelo processo. E o processo vai lá, é o burocrático, são 40 laudas, então existe um preconceito. Profissionais, novos profissionais de outras áreas acham o quê do jurídico? O jurídico é chato. Porque o profissional do direito acaba se intitulando como chato em virtude da forma como ele conduz. E aí começa um certo desalinhamento institucional mesmo. Então, assim, mesmo ele tendo um vocabulário vindo com uma cultura mais simplificada, ao decorrer do processo jurídico, ele acaba complicando o próprio dia a dia dele. Não podemos esquecer que cada um que está na universidade e sai da universidade sai lá com um vocabulário, um dicionário jurídico, né? Nós tínhamos na universidade um dicionário jurídico. Então, você tinha o seu dicionário próprio e o dicionário jurídico. E isso faz com que o profissional acabe sendo rotulado como profissional mais chato. O pessoal já fica... Eu falo por experiência própria. Isso é mais complicado no dia a dia. Então, mas o profissional sofre. Sofre. Então, Bruno, como é que esse novo profissional, você encontra com eles aí, como é que esse novo profissional recém-formado, chegando, como o Nilo está falando, né, com uma visão de mundo, é um jovem potencialmente nascido nesse século, né? É um jovem de 22 anos, recém-formado, nascido nesse século, e traz uma visão diferenciada. A formação ainda é uma formação clássica, mas ele quer uma mudança. Como é que você vê esse mix geracional na área jurídica? Pois é, Lídia, eu tenho a expectativa, a fé, a esperança, e quero fazer parte um pouco disso também, estou um pouquinho atrasado nos meus diálogos com instituições de ensino, para a gente começar a mudar isso um pouco dentro da instituição de ensino, né? Levar essas ideias de legal design e de simplificação para dentro da faculdade. Claro, a gente sabe de algumas iniciativas que levam, mas eu acho que é uma coisa que fica no discurso quando o profissional se depara com a necessidade de aprender aquela linguagem muito técnica, ele vai ler livros escritos de maneira técnica, as decisões judiciais mais importantes são técnicas, dificílimas de ler. Gente, ler uma decisão do Supremo é um exercício tremendo, mesmo para quem trabalha com isso o dia inteiro. Você precisa entender o que ele quis dizer, e às vezes ele rebusca umas partes e outras, não foi ele que escreveu, foi a equipe, ele copiou e colou, e aí
você percebe que não foi a mesma pessoa que escreveu o texto inteiro, né? Isso quando muda de um, né, ministro para outro, é difícil entender tudo que está se passando ali com clareza, né? Então, ele vai se acostumando a isso. E nossas faculdades formam profissionais para trabalhar com processo. Não formam profissionais para trabalhar com consultoria, para trabalhar com a estruturação do jurídico das empresas, né? E para olhar áreas separadas. Não adianta. Não teve, eu fiz, acabei não comentando, eu fiz pós-graduação em Direito Societário pela GV. Legal, saí entendendo muito de estruturação societária, mas não teve uma reunião que eu sentei, que eu fiz aquele desenho lindo, com várias caixinhas, tracinhos, de como é que ia ficar a estrutura, e o cliente não me trouxe a seguinte pergunta: tá, e os impostos vão aumentar com essa estrutura? E se for aumentar, obrigado, esquece, não serve para nada, não quero isso. Então, assim, a gente precisa, primeiro, trazer aquela coisa já muito antiga de que as áreas precisam se conectar. Mas, segundo, que eu preciso entender como é que eu conecto com a realidade. E eu percebo um problema nos advogados júniores da equipe. A gente fala para trabalhar com simplificação, vamos simplificar, mas parece que quando ele senta na frente do Word, ele tira o chapéu de cidadão comum e bota o chapéu advogado chato. E aí, vem, eu não sei o que lá, dos mesmos. Não, a sua contratação, não a contratação dos mesmos. Existe um pronome na língua portuguesa que você usa para falar, pode escrever ele mesmo. Eu sempre brinco com a turma, olha, escreva como se você estivesse sentado na mesa do bar falando com seus amigos ou na sala explicando para a tua avó o contrato. Eu quero que vocês consigam explicar para a tua avó no papel ou para os amigos bebendo. Se você usa a palavra difícil, nem você vai conseguir se expressar. Né? E a turma tem um pouco de dificuldade. E aí a gente começa a escalar para uma outra linha, que é o pessoal começa a falar muito do ágil, né? Essa coisa do ágil, do ágil, do ágil. O ágil já não está sendo ainda bem explicado para a turma em outras formações. No direito, então, muito menos, né? A gente participou, né, eu e Lília, já de alguns eventos que traz o conceito de que ágil é mais adaptável. Se eu tenho um problema clássico, eu não preciso do ágil. O ágil não vai me ajudar a resolver. O ágil é para incerteza, é para quando eu não tenho resposta, né? Quando eu preciso falar de desculpa, Orlando, o seu comentário às vezes vale, viu? Às vezes a gente usa emoji também para tornar a ideia mais, para criar essa proximidade com a pessoa que está lendo. Pode usar emojis. Mas voltando para a ideia, quando você fala em um problema que é de solução conhecida, clássica, antiga, eu não preciso de ágil, eu preciso aplicar aquele conhecimento que todo mundo já tem, né? Você vai montar uma indústria de carros, você não precisa do ágil para fazer aquilo que a Ford e a Toyota já fizeram, você pode replicar aquele modelo. A ideia do ágil é para você adaptar quando você tem certeza. Eu não sei, eu preciso fazer, ver qual é o resultado, testar. A gente aplica isso no contrato. Eu não sei qual vai ser o resultado do contrato. O contrato é sempre uma versão beta, ele nunca é uma versão pronta, porque sempre vai chegar na mão de alguém que vai questionar, que vai apontar alguma coisa, o modelo de negócio vai mudar, a tabela de preço vai mudar, sempre vai ter mudanças. Então, aí eu posso usar metodologias ágeis quando eu preciso adaptar novos tempos, a incertezas, a mudanças. Mas se eu já sei que se eu não pagar a verba trabalhista, eu vou tomar processo trabalhista, eu não preciso fazer Scrum toda semana para descobrir, eu preciso aplicar a solução, porque ou você paga ou você entende que esse é o seu modelo, você uma manda sprint dinheiro, específica. Né? Não precisa ser uma sprint específica para isso, né? A gente já sabe o que é. Exato. E aí você vai ter que adotar esse profissional que está saindo, né, da faculdade. E minha visão é que a formação, o ensino no Brasil é muito fraco, o ensino jurídico é mais fraco ainda, o profissional sai muito incapacitado, muito incompleto, e ele só estudou direito. Aí o cara vai trabalhar numa empresa e vai ter que aprender do zero sobre gestão, sobre o que é negócio, ele não entende de finanças, ele não entende de contabilidade, ele não entende de negociação, porque nem isso você estuda na faculdade de direito, né, sendo que a gente negocia o tempo todo com o advogado. Então, tem skills da área, skills de outras áreas e soft skills que ele sai sem nada, né? E aí ele vai ter que aprender tudo na raça. Então, a gente precisaria primeiro entender que o nosso ensino, dentro do direito, ele já deveria ser multidisciplinar, dentro do próprio direito, mas ele precisa aprender de outras áreas também, não adianta. A gente tem lá 2, 3 matérias no primeiro semestre, primeiro ano no máximo, e nunca mais. Ele precisa se conectar com outras áreas do conhecimento, senão ele não vai conseguir performar no mundo. Ele vai, no máximo, ser um clássico advogado, né? Ele não vai conseguir trazer mudança, inovação. O jurídico hoje ele precisa ser uma fonte de solução. Né? Tem um caso clássico, né? Eu não estive presente, eu ouvi dizer por cursos que eu fiz, no caso daquele grande portal, aquela empresa que faz intermediação de contrato de locação e que perdia o quinto andar. E perdia contratos porque não tinha fiador. O cara que procurava
O quinto andar é porque chegava em São Paulo, não conhecia nenhuma imobiliária, buscava um imóvel na internet, achava, mas ele não tinha fiador, porque ele não era de São Paulo, não tinha alguém em São Paulo para ser fiador, não fechava negócio. E aí, pelo que eu entendi, rodadas, né, de design thinking, o jurídico levantou a mão e se nós dessemos a garantia. E virou um serviço a mais para o quinto andar vender. Eles são os fiadores. Isso permitiu o quê? Que a empresa ganhasse dinheiro porque parou de perder negócio e criou uma nova área. Ele cobra para ser fiador. É o jurídico trazendo solução. É isso que o jurídico tem que ser hoje, é isso que o profissional do direito tem que ser hoje. Agora, como você vai levar isso ao jovem? Mudando a forma de ensinar, não tem muito jeito, senão vai ser na raça. Se ele vai trabalhar em escritório, vai aprender a linguagem, escritório de contencioso de processo, vai aprender a linguagem antiga. Se for trabalhar em empresa ou em consultoria, vai aprender a linguagem mais moderna. Mas ele precisa entender dos dois mundos. Então, precisa mudar a forma de ensino, eu vejo. E precisa entender que ele precisa se desenvolver em soft skills, como você falou, né? Quer dizer, aliás, todos nós, sempre, para sempre, né? Os soft skills. Mas a gente sempre acha que sai pronto, né, da faculdade, quando a gente sabe que lifelong learner, né? A gente está sempre em construção, nós, como pessoas, né? E essa visão de que se eu sair da faculdade, eu estou pronto. Não, você só é mais um passo na sua carreira, né? É só um passo na sua jornada de vida. E essa visão, Nilo, de eu que saí da faculdade, que estou chegando no mundo organizacional, numa área jurídica, como é que você tem percebido, ou percebeu aí na sua trajetória, essa percepção dos profissionais de que eles precisam se desenvolver em soft skills? Ainda é uma coisa de, isso é do pessoal que é do gente gestão, falar de soft skills, ou já cai um pouco mais na ficha de todo mundo aí a necessidade de se desenvolver não só em hard skills, mas muito e principalmente em soft skills? É muito interessante, essa linha de raciocínio é muito boa, né? A conclusão da faculdade, da universidade, é o primeiro passo, vamos chamar assim, né? É o primeiro passo, e realmente o doutor foi muito feliz no que ele coloca. As universidades não te preparam para o mercado. Até mesmo, eu digo, não te prepara para seguir uma carreira jurídica como autônomo. Se você não faz um estágio, você não sabe as regras processuais, processo civil, processo penal, e isso é uma das matérias mais difíceis para você entender o fluxo jurídico, porque é algo que é novo, principalmente para o acadêmico, né? Para o aluno ali. E é muito interessante essa sua colocação, Líria, porque assim, o que eu percebo? Eu percebo assim, o jovem ele vem com uma cabeça muito moderna, realmente uma capacidade de administrar atividades, de administrar desafios muito grande, uma impaciência absurda, um imediatismo fora do normal, e que por mais que ele saiba que ele precisa desenvolver, ele não aceita que isso tem que ser desenvolvido. Muitas vezes, pelo o que eu venho acompanhando, são raras as posições profissionais que eu vejo assim, não, realmente, eu preciso ir e tal. Você tem que fazer um trabalho, gente gestão, eles realmente acham que isso é um trabalho de gente gestão, e a gente gestão tem que fazer um trabalho ali muito próximo para abrir a cabeça desses recém-formados, desses profissionais que estão entrando no mercado, para esse desenvolvimento. Feliz é aquele que tem a oportunidade de, ao longo da trajetória acadêmica, fazer um estágio, porque a empresa bem organizada, com uma área estruturada, jurídica, administrativa, uma área de gente e gestão, vai já trabalhar dentro da cabeça desse profissional, dentro do dia a dia desse profissional, essa necessidade. Mas aquele que sai cru da universidade, deu esse primeiro passo, concluí, me formei, estou com o canudo na mão,
esse profissional, seja qual for a formação dele, ele vai sofrer muito. Vai sofrer porque é aquela velha história, né? Eu contrato o profissional pelo currículo, é um belo currículo, e vou mandar embora porque ele não tem um comportamento adequado. Isso é a premissa que é discutida durante anos e é o que está presente. Eu comentei na última live a fala do João Adib, que é o CEO da CIMED Medicamentos, que ele fala claramente o profissional ter um lindo currículo, formações, passagem por organizações brilhantes tal, e não tem comportamento, não tem iniciativa, ele até vai entrar, mas ele não vai se manter. Então, a junção de comportamento e iniciativa faz o grande profissional de sucesso. E hoje ainda encontro e tenho a percepção de que ainda existe, principalmente em virtude desse novo modelo desses jovens que estão saindo, o modelo mental deles, que ainda tem uma dificuldade muito grande de entender isso. Então, é um trabalho muito delicado dos gestores, principalmente, de qualquer área que seja, de mostrar, de identificar essa necessidade. E eu acho que é um compromisso que também nasce em casa. Os pais desses profissionais, desses adolescentes que estão ingressando no mercado de trabalho, têm um papel fundamental nessa formação comportamental desses profissionais, de mostrar que nem tudo é como eles querem e na hora que eles querem. Acho que isso é uma reflexão que a gente precisa fazer e precisa estar na ordem do dia. Legal. E aí, deixa eu... Posso fazer um comentário? Diga, Lilian? fala. Eu ia Fala, falar, Bruno. é engraçado, Lilian, como a gente, como sociedade, a gente não pensa em ensinar comportamentos, né? A gente vai na escola aprender matemática, geografia, história, mas ninguém aprende finanças, ninguém aprende a habilidade intersocial por meio de estudos e técnica que a gente tem de séculos, né? Deixa que os relacionamentos ensinam. E aí a gente tem sociedade com falhas de caráter, né? Se a gente talvez pensasse em ensinar os valores, os comportamentos que a gente quer como sociedade, a gente teria um mundo e um país muito diferentes, né? A gente não coloca isso em estágio nenhum da educação Posso formal. acrescentar? A cultura japonesa é tão admirada mundialmente por quê, né? Porque lá faz parte da cultura trabalhar muito essa parte, né? Esse lado, colocar esses assuntos na educação formal. Né? Exatamente. E a gente diz isso mesmo, né? O médico que não aprende a lidar com o paciente, né? Em todas as organizações, as pessoas em geral dentro das organizações, a lidar com negociação, a lidar com conflito, a gente faz de conta que isso não existe e o tsunami vem aumentando. Aí eu queria fazer uma pergunta ao Bruno. Quando a gente começou a conversar, Bruno, você falou um termo chamado visual law. What it is. E como é que isso... Você começou a dizer, isso está chegando no Brasil, né? Eu vi isso e trouxe lá das 40 páginas para adorei essa ideia de 40 páginas para 57 linhas. O que é? Como é que você pode nos ajudar a entender, a materializar essa ideia do visual law? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que pensar, né, que existe uma área, que é a área principal, chamada Legal Design. A ideia é você usar técnicas, né, de Design Thinking, de experiência de usuário, e você colocar aquela pessoa que recebe informação na ponta, e também você colocar todo um contexto de trabalhar de maneira multidisciplinar para buscar a solução. Então, usar aquelas ferramentas que o Design Thinking tem, de fazer rodadas multidisciplinares, todo mundo pensando, toró de palpite, né? Ver o que sai dali para você, talvez, de ideias que poderiam ser absurdas, eventualmente achar ali uma solução, né? E aí, uma das formas que você tem de trazer solução é usar recursos visuais, né? E aí, existe dentro do legal design, do design jurídico, uma sub-área chamada visual law, ou seja, o direito visual, né, que basicamente é você usar esses recursos visuais na comunicação jurídica. Você pode usar infográficos, fluxogramas, ícones, você poderia usar um áudio, um vídeo, aquilo que fizer sentido para comunicar melhor aquela informação que precisa ser passada. Inclusive, Lilian,
existe, não sei se todos sabem, não sei quantos advogados a gente tem aqui na sala conosco ou assistindo, né, a gravação, mas o CNJ, né, que é o órgão que dita regras administrativas para os tribunais, ele já soltou, se não me engano, 2018 para 2019, acho que 19 talvez, normativas dizendo que os tribunais devem privilegiar a contratação de empresas voltadas para o visual law, ou seja, empresas que possam ajudar os tribunais a se comunicar melhor com o cidadão, né? Porque ninguém entende a decisão judicial, né? Mas se para pensar no nosso país, ninguém entende as leis, ninguém consegue ler as leis e entender. A Receita Federal que eu digo, porque essa não entende nunca, né? Brincadeiras à parte, a gente lá do contribuinte, a gente sempre pensa, né? Nossa interpretação é mais correta, mas brincadeiras à parte, a ideia é que assim, o cidadão não consegue entender a comunicação que sai das nossas instituições, né? Então, o próprio órgão... Mas aí você está dizendo, o advogado trabalha com uma metodologia chamada legal design, que é uma metodologia baseada em design thinking, portanto, uma metodologia baseada num conceito de metodologias ágeis, porque o design é uma das metodologias ágeis, que é uma metodologia que tem colaboração, empatia, visão multidisciplinar. Então, ele tem que aprender a lidar com aprender essa metodologia, que ele não aprendeu na escola, então ele tem que aprender. É uma metodologia que tem como conceito, como design thinking, colaboração, empatia, né, co-construção, né? E isso tudo é novo para ele. E o visual law é o produto que você gera a partir dessa construção, como se fosse no design thinking o seu MVP, né, o seu mínimo value product, né? Então é isso. Esse conceito transporta o conceito do design thinking para dentro dos processos que são tratados pela área jurídica. É isso. É isso, Lili. Então ele vai ser a ponta final, ele é o resultado, é um produto que vai sair ao final. Você depende do problema que você tem, da solução que você quer dar, você pode ou não usar os recursos visuais. Tem questões que não precisam dos recursos visuais para serem solucionadas, outras isso já é interessante, né? Mas o legal seria você fazer o processo do legal design, que é usar as técnicas de design thinking para as questões de busca da solução. Agora, se a solução vai ser com infográfico ou não, essa é uma decisão que a própria discussão do legal design vai levar o grupo a entendi. Legal. Isso. O que vale pensar é que, às vezes, a solução, o problema não é algo tão complexo, você não precisaria aplicar metodologias ágeis, a nossa experiência já consegue trazer rapidamente uma solução para um problema comum, né? E o recurso visual você pode rapidamente aplicar para isso sem passar por todo o processo. Claro, quando você passa por todo o processo é muito mais interessante porque você acha outros problemas que não estavam sendo vistos naquele primeiro momento quando o cliente pediu, eu quero um contrato mais moderno. Né? A gente, tá bom, você quer, por quê? Para quê? Que problema você tem? O que está acontecendo aí dentro? Como é que são os seus processos? Onde é que estão as dores? Onde é que você está perdendo dinheiro? Onde é que você está perdendo tempo? Deixa eu entender para ver o que eu consigo trazer nesse contrato para te ajudar. Por exemplo, estou perdendo tempo na hora que eu faço a proposta, depois eu tenho que reescrever tudo no contrato com outra linguagem. Não precisa disso, pode mudar isso. Né? E você vai ter um resultado que vai ser ou não o uso do visual law, aquele recurso visual. O importante é vocês entenderem, e aí acho que vem minha crítica ao que muitos colegas estão divulgando como sendo, né, o trabalho do visual law, somente aquele template, né, em que você fez caixinhas ali, mas você está usando o mesmo texto de antes, sem simplificar, mudar a sua linguagem, você está usando a mesma forma de pensar, sem realmente aplicar alguma mudança. Você só está usando um papel timbrado, vamos dizer assim, para você encaixar a mesma coisa que tinha antes. Entendi. A gente é doido para fazer isso, né? Estragar o conceito. A gente é doido para fazer isso. É o jeitinho brasileiro, então o negócio é ficar bonitinho, colorido, pegar aquela mesma às vezes o palavreado mais difícil, mas ele agora está colorido, né? Como se as pessoas fossem entender. Né? Na verdade, você passa por um conceito anterior, que é a discussão multidisciplinar, a facilitação da linguagem para chegar a um produto que
final, que pode ser um texto corrido ou pode ser um infográfico, alguma uso dessa prática que levaria a, inclusive, as áreas falarem mais e as pessoas se entenderem mais, que é o conceito do design thinking. Legal. E você tem algum exemplo para nos dar que você acha que é legal para a gente que não viu um produto final, por exemplo, com imagens, como disse o Orlando, pode usar emojis? Pode, Orlando. Tenho Tem sim, algum que vamos você lá. possa contar para a gente o que é? Sim, tenho sim. Deixa eu colocar aqui, compartilhar. Esse aqui é um template. Espera aí que travou um pouquinho aqui. Lilian, Oi. na verdade, eu tinha só comentado que só não vale usar emojis, né? Não, mas ele falou que vale, Orlando. Próximo Ó, contrato que eu tiver, eu vou pôr um. Legal. Meu Fazer uma Deus. carinha feliz. vamos colocar. Ó, travou um pouquinho, deixa eu só contar um pouquinho a história Tá. aqui. Assim que A destravar, Cida você quer tem. fazer uma pergunta também, tá, Maria Aparecida? Eu já estava vendo numa Diga. empresa já, Líria, que assim, o objetivo era da empresa da parte da comunicação e ele estava pedindo ajuda até da parte de gestão de mudança, que era assim, eu quero que você explique o que é comunicação e você coloca na cabeça das pessoas que não é para ficar escrevendo palavras difíceis, misturar português com inglês e que se tem alguma forma lúdica de fazer comunicação. Aí eu falei Isso assim, a gente. tá, eu falei, é um desafio, mas vamos. E o engraçado é que eu fiz isso foi recente agora numa empresa, Tá. e nós fizemos um comunicado teste para uma área, e tinha muito disso, porque tinha a parte jurídica com a parte financeira, e chegava um conflito, porque chegava aqui, aquele português, assim, é bem clássico mesmo do jurídico, excelentíssimo, aquelas coisas todas, e vinha a parte do financeiro com a experiência deles, mas usando o inglês, os termos em inglês. Aí as pessoas não conseguiam entender nada. Então eu fiz um teste, eu peguei o texto que eles fizeram mesmo e mandei para uma área. E nós pegamos esse mesmo texto, reformulamos, colocamos umas figurinhas, coloquei até emoji, viu, Orlando? A gente colocou lá o emoji, ela brincando, tudo. E assim, na primeira, todo mundo entendeu o que era para ser feito. Quando você facilita a linguagem, né, Cida? É isso que a gente está falando, em todos os níveis, né? E de todas as áreas. Quer dizer, usar o storytelling, que é uma outra técnica também, né, de você também facilitar o entendimento da mensagem. Né? Bruno, ainda não apareceu a sua... Agora você imagina você falar com umas pessoas que assim tem uma cultura, porque eu estava falando com umas pessoas do Nordeste, já tem uma cultura já diferente na questão das palavras. E você vem com palavras para elas que não é do cotidiano. E você usar os termos. Nossa, a cabeça delas dava uma volta. E quando a gente fez isso. É você querer que a comunicação não se estabeleça, né? Porque Sim. a comunicação só se estabelece quando a mensagem chega, né, para quem precisa receber a mensagem como entendimento. Eu tenho uma pergunta. E às vezes, para quem Daniel... precisa, não chega. Isso é verdade. O Daniel quer fazer uma pergunta e depois o Orlando. Daniel, bom, bem-vindo, Daniel. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Eu queria aproveitar nessa parte, na verdade, que vocês estão falando de comunicação. A minha área de atuação é a área de suprimentos, né? A área de compras. E eu queria entender um pouco como que a gente, de repente, de áreas que não são de áreas dos recursos humanos, de gestão de pessoas, poderia ajudar as nossas empresas nessa parte de comunicação, né? Como que a gente poderia, de uma forma, conseguir atuar nessa parte de comunicação de uma melhor forma nas empresas hoje, aqueles que não são tão, digamos assim, ligados na área de gestão de pessoas, né? Eu acho que seria uma boa oportunidade de pegar duas pessoas aí que são grandes profissionais para dar um auxílio para nós que estamos do outro lado, digamos assim. Legal. Boa pergunta, Daniel. Nilo, Bruno, como é que uma pessoa, então,
numa área que não é gente de gestão, ou que não é, né, uma área de compras, mas que fala com todo mundo, né, Daniel? Eu sei, porque eu falo com as áreas de compras, né? Como fazer com que as pessoas, né, que dicas vocês têm para essas pessoas que trabalham na área de compras, que se interrelacionam com várias áreas da empresa, elas podem usar a sua expertise de comunicação? Nilo? Excelente pergunta. Parabéns pela pergunta, Daniel. Eu acho que a sua área leva a mesma fama do que gente gestão, né? A área que gasta dentro das organizações, normalmente é conhecido como a área que gasta. Eu acho que o primeiro passo é exatamente a sua área, as outras áreas, terem a percepção da mudança, da necessidade de mudança, a necessidade de se modernizar. Acho que o primeiro passo em qualquer situação de mudança é esse. O segundo passo é iniciar uma conversa franca dentro da organização, seja com a área de gestão, de administração de pessoal, que muitas empresas só têm a parte de departamento pessoal, ou com a direção, ou melhor, né? E com a direção. Eu acho que esse é o início de tudo, né? Provocar essa reflexão. O desenvolvimento de qualquer indivíduo, de qualquer organização, passa obrigatoriamente pela reflexão, a necessidade. Então, eu acho que o melhor caminho para iniciar uma mudança, um movimento de mudança, ele está diretamente relacionado na provocação do tema, apresentar a necessidade dessa melhoria, a necessidade do desenvolvimento para isso. Tem muitas empresas que colocam realmente se colocam como empresas maduras, mas cometem falhas básicas na comunicação. E eu acho que realmente trazer esse diálogo, provocar essa reflexão dentro da organização, dentro dos seus pares, dentro dos seus colaboradores, dos seus colegas. Eu não sei se você é líder de alguma organização, mas eu acho que é esse movimento. Quando você começa a provocar um movimento de reflexão, as coisas tendem de alguma forma, muitas vezes até natural, acontecerem. Obviamente, sempre vão existir resistências, pessoas contrárias, como o Saruê colocou, né? Que ele fez um modelo, as pessoas colocaram que queriam simplificar, ele fez um modelo, aí de repente volto com um contrato com o modelo do concorrente e falo assim, olha, o dele tem tantas laudas. Então, irão existir esses processos de resistência, que muitas vezes não é resistência, é um movimento de desenvolvimento. Então, eu acho que o melhor caminho é provocar a reflexão, com muita calma e com muita paciência. Legal. Orlando, você queria fazer uma pergunta. Na verdade, Lilian, era só uma contribuição. Como você sabe, eu vim da área de comunicação, né? Segmento privado, mas da área de comunicação. Então, sempre atuei muito forte com isso. E a proposta realmente sempre foi fazer com que a comunicação seja muito fluida dentro da empresa. E nessa mesma linha, eu tenho alguns colegas também da área de comunicação atuando dentro de escritórios jurídicos, grandes escritórios. E eles foram com essa proposta de facilitar o entendimento de todo esse vocabulário pesado, denso, do juridiquês, digamos assim, né? Para que pudessem, já duas pessoas já me falaram isso, com a proposta de justamente agilizar toda aquela massa de documentação, entendimento, facilitar o processo de entendimento, até mesmo que as pessoas dentro da própria área, muitas tinham dificuldade de ter esse entendimento. Então, alguns grandes escritórios já começaram com esse movimento na comunicação,
até mesmo na redação, enfim, de toda a documentação. Só que, assim, é como o doutor Bruno comentou com a gente também, e que o Nilo comentou, tem empresas que ainda exigem todo esse zelo digamos assim, pelos termos jurídicos, tudo isso. Então, é uma questão, como agora a gente estava falando, né? É sensibilizar mesmo, um movimento de sensibilização da alta liderança das empresas para que isso se torne um processo de fácil aceitação para os demais, né? Uhum. Eu entendo assim também, quer dizer, vocês têm, como o Nilo falou e como você falou, todas as áreas deviam buscar a inovação, né? Exatamente. Você buscar uma forma diferente, você se arriscar, Daniel. Né? Eu acho que, por exemplo, a gente tem alguns trabalhos na Dinâmica com áreas de compras, né? E ela também, como jurídico, se abrir para o relacionamento com suas áreas internas, a quem ela atende. E também, nesse sentido, entender muito do negócio, né? Porque senão, foi como a gente começou aqui essa conversa sobre o jurídico, da importância de entender sobre o negócio para poder contribuir efetivamente, né? Tem uma especialidade de negociação, de visão de compra, e quanto isso pode contribuir cada vez mais, em especial se a linguagem, a nossa forma de se comunicar, ela for mais facilitada. E eu acho que é isso que eles falaram, começar a experimentar. Né? Tem que começar a experimentar, vai dar errado, erra rápido, corrige rápido, aprende rápido, mas fazer esse movimento de mudança, provocar mesmo, né? De inovação, de provocar. Bruno, você conseguiu cair, voltar, caiu, voltou? Eu ouvi tudo, mas eu caí aqui. Deixa eu ver se eu consigo, gente, compartilhar do celular. Vamos ver se vai. Tá bom. Senão a gente vai encerrando aqui. Eu queria fazer um último pedido para vocês, são quase 8 horas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se vai. Vamos ver se entrou. Não vai ficar melhor de todas, mas muito bem. Agora a gente consegue mostrar um pouquinho. Para vocês terem uma ideia, isso aqui foi uma minuta desenvolvida pela minha equipe, a doutora Natasha, que hoje já não está mais no escritório, a gente trocou várias ideias em cima daqui, e ela trouxe algumas ideias que foram interessantes e que o escritório adotou até como padrão em alguns casos, né? E a gente traz aqui algumas situações de mais isso aqui, ó, eu já estou vendo que não é a versão final, tá? Não achei o arquivo rápido para compartilhar, tem uns efeitinhos aqui de gravação que era um rascunho, mas o que tem de interessante aqui? Primeiro, ícones. É muito mais fácil me guiar pelo documento com coisas visuais, então com os ícones aqui eu consigo, né, visualizar mais rapidamente as informações. Então, o calendáriozinho para o tempo, o selinho para a questão de exclusividade, isso aqui era um template que a gente desenvolveu para aplicar rapidamente em contratos de prestação de serviços. Claro, como template, a gente parte dele e depois a gente vai, né, usar coisas mais específicas de acordo com o que o cliente tem ali. Aqui, o que a gente procurou fazer? A parte de valores, ser muito objetivo, né? O amarelinho está em destaque para o cliente lembrar de preencher, mas a ideia é que você rapidamente preencha qual é o valor, qual a periodicidade e que o cliente que está lendo rapidamente veja isso, né? Quantas vezes na forma de pagamento eu recebo e-mail do financeiro do cliente perguntando quais são os dados bancários? Está lá no contrato, mas a frase é um texto corrido, né? Talvez é difícil de ver, né? A ideia aqui é destacar para que a pessoa bata o olho e já sabe rapidamente qual é a informação. Né? E aqui uma coisa que a gente gosta muito de fazer no escritório, que é pensar formas diferentes de apresentar as cláusulas. Então, essa questão aqui de rescisão, que sempre é aquela cláusula tormentosa, que as pessoas têm dúvidas, nunca está claro como é que funciona a rescisão, a gente foi para um pequeno fluxograma. Né? Então, por exemplo, desejo rescindir o contrato, notificar 30 dias antes, mais cumprimento do contrato nesse prazo, é igual a rescisão sem multa. É muito mais fácil a pessoa entender o que está sendo apresentado dessa maneira, né? Ou, né, aqui embaixo, descumprir o contrato, notificar o infrator para regularizar em tantos dias, e, se não regularizar, eu tenho a rescisão com multa. Né? Então, é uma forma mais lúdica e muito mais fácil de entender, né, esse conteúdo. E mesmo em cláusulas padrões, a gente usa ícones, né? O cadeadozinho
para sigilo, o leãozinho para a questão tributária, a tempestade para as questões não previstas, né? É um exemplo simples, não é aplicável a todas as empresas, da empresa que não gosta desse lado mais colorido, né? Com o emoji, né, Orlando? Mas depende do perfil do cliente, você pode aplicar. Mas mesmo numa minuta formal, eu consigo aplicar algumas coisas que ajudam, né? E por fim, aqui a parte de obrigações. Aqui é só um template, um conteúdo não está de acordo com o que eu vou falar, mas a ideia, quando a gente fala em obrigações, é o que cada um tem que fazer para esse negócio dar certo. Aí você vai ver, tem aquelas ideias de advogado que eu já tive, quando me deparei com um contrato, começo de carreira, o que eu tenho que colocar nas obrigações, né, de quem foi contratado. A obrigação obrigação do contratante, né? O que eu tenho que pôr? Pagar em dia, né? Ele tem que pagar em dia. Sério, eu preciso escrever que ele tem que pagar em dia? Se eu não escrever aquela cláusula lá em cima que fala que se ele não pagar tem multa, não serve, né? Ou, por exemplo, a empresa contratada precisa seguir as normas técnicas da profissão. Tá? Sério, então eu contrato um engenheiro para não seguir normas técnicas. Eu contrato um advogado para não seguir a lei. Eu acho que eles não precisam dizer o óbvio, né? Às vezes, para questão de compliance, para dizer que você exigiu, né, da outra empresa que cumpriu isso aqui, tá bom, grandes negociações que envolvem grandes problemas, pode ser, mas no dia a dia da grande maioria das empresas, você precisa colocar o que as partes precisam fazer. Por exemplo, uma empresa de marketing, né, de marketing e comunicação, como o Orlando falou, ela precisa de informação. Se o cliente dela não passar informação, não validar conteúdo, não aprovar imagem, não aprovar texto, a coisa não vai andar. E eu preciso de tempo para depois executar, por exemplo, uma campanha de marketing digital, né? Eu preciso que você aprove dentro do prazo para que eu consiga seguir o cronograma de publicação para gerar o efeito pretendido no tempo pretendido. Se você não der a informação, se você não validar, se você não aprovar conteúdo, se você atrasar, eu vou atrasar e o resultado não vai chegar, ou não vai chegar no tempo esperado. Então, o que precisa estar nessa parte? Que as pessoas, de fato, precisam fazer para o negócio funcionar, né? Para o negócio dar certo. É isso, gente. Isso aqui é um exemplo do que é um pouco da aplicação do Visual Law e também da lógica do Design Thinking, do direito. Muito bom, legal, porque materializou, né, essa nova leitura, né, de como fazer essa leitura jurídica, né, desse juridiquês, né? Todas as áreas têm suas sopas de letrinha, né? Então, as áreas de pessoas também têm as suas sopas de letrinhas, de tecnologia e o juridiquês. A gente está chegando ao final. Eu queria pedir uma palavra final, uma dica para o Nilo e para o Bruno, antes da gente encerrar. Vamos lá. Uma mensagem final, Nilo, sobre essa questão de como nos preparar para esse mundo novo, né? E aqui foi um exemplo que às vezes a gente não para pensar, de um jurídico que tem que se repensar. Imagina tantas quantas outras situações que a gente tem que se rever e se repensar. Uma dica para nós, vamos lá. Eu adorei o layout, viu, Bruno? Espetacular. Que bom. Quero adotar nos contratos de trabalho isso, viu? Sim, bom! A ideia também. Certamente fica muito mais simples. É verdade. Sim, o contrato de trabalho é uma das principais aplicações, porque se você para pensar, você bota aquele monte de informação com linguagem jurídica, o trabalhador só assina, né? O que ele vai fazer? Sabe nem o que está assinando, né? É pro forma, né? Ele vai lá, assina e boa. Bom, gente... E depois ele não aplica, né? Verdade. E depois, quando tem uma penalização, ele lembra, poxa, né? Bom, eu quero agradecer demais a todos e falar para vocês o seguinte: tempo de mudança é todo momento, né? Tempo de aprendizado, de desenvolvimento é todo momento. Então, vamos refletir bastante sobre as possibilidades de desenvolvimento, as possibilidades de mudança, as possibilidades de crescimento que nós temos e podemos agregar a nossa realidade profissional, acadêmica ali, ou até mesmo pessoal. E lembrar que nós somos os principais fatores de mudança. Se nós começamos a mudar por nós mesmos, se nós começamos a mudar a nossa direção, aquilo que nós praticamos, aquilo que nós refletimos, fica tudo mais fácil para você desenvolver qualquer tipo de proposta, qualquer tipo de mudança, seja na sua vida pessoal ou na vida profissional, acadêmica e assim seja.
Obrigado a todos, foi um prazer estar com vocês de novo. Obrigado, Lília, obrigado, Bruno. Realmente foi um prazer conversar com vocês aqui essa noite. Que bom, obrigado. Bom, eu só ainda Bruno, pergunto, o Daniel ainda está com a mão levantada, ele ainda quer fazer uma pergunta? quer fazer alguma acho... pergunta? Não. Tá, joia. Não. Então, bom, vou agradecer também, Lília, Oi, pelo oi. espaço. Oi, diga, Daniel. Não, que eu sei, desculpa, eu tô em trânsito, eu ouvi meu nome, eu só fui perguntar de novo Não, se é era porque a alguma coisa. mão ficou levantada, Daniel. Ah, E- não, então eu e vou aí- tirar aqui. Mas Não, tá obrigado bom, pela noite de vocês. tá bom. Isso. E o Rivera? Oi, gente, desculpa, eu apertei sem querer aqui. Bom estar aqui com Tá bom, vocês, Lilian. obrigada. Bom, Bruno, ver vocês de novo aí, cara. Obrigado, Legal. Daniel. Vou te ver também. Estou te vendo pela foto, mas vou te ver presente aqui. Mas tô aqui acompanhando, legal, cara, bacana. Legal. Legal. Parabéns. Obrigado. Vou agradecer a Lília pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje, o Nilo pelas contribuições, pelas conversas que a gente teve antes e aqui durante a conversa. Acho que temos muita coisa para comentar, né, com as pessoas, para a gente ajudar nesse processo de mudança, essa nova visão. Então, Nilo, obrigado pelas contribuições também. E, pessoal, obrigado pela participação. Acho que a gente pode deixar de recado é que as pessoas se atualizem, que elas busquem ver de uma maneira diferente, entendam que a mudança ela vai acontecer sempre, quanto mais cedo a gente entendê-la, conhecê-la e aceitá-la, mais fácil fica, e que a gente também tem o nosso papel, né, e levar isso para as pessoas. O Daniel perguntou sobre como implementar esse diálogo nas organizações. Eu acho que ele tem que partir de todas as áreas. A gente já foi chamado pelo comercial, a gente já foi chamado pelo compras, e não necessariamente pelo jurídico. O jurídico não é necessariamente minha única porta de entrada, né? Então, o que as pessoas precisam também pode provocar pelo jurídico, porque o jurídico já está começando essas discussões, porque elas já estão entrando no dia a dia, na academia, no que ele recebe de conteúdo nas redes sociais, está aparecendo isso para ele com certeza. Então, às vezes, o jurídico é um caminho para começar esse diálogo, porque é um dos lugares mais atrasados da empresa, né? É onde a mudança precisa começar, e ela vai provavelmente ser muito rápida, né? As organizações vão mudar muito rapidamente. Daqui 10 anos, a gente vai ter empresas funcionando de maneira completamente diferente, como a gente ainda vê hoje. Isso aqui eu acho que vai entrar muito rapidamente, tá? O próprio judiciário já está se aparelhando para isso, então isso vai acabar entrando fortemente nas empresas, e as pessoas vão provocar esse diálogo, né, e buscar, né, novas formas de se comunicar para se comunicar melhor. Né? No fundo, a essência está ligada à comunicação. Isso aí, gente. Boa A noite. vida Muito está obrigado. ligada à comunicação, né? Com Viver certeza. é o fato de você estar se comunicando o tempo todo nessa comunicação interpessoal. Eu quero agradecer muito, Nilo, Bruno, todos vocês que ficaram aqui com a gente, batendo papo, conversando sobre esse novo jurídico, esses novos skills para as nossas organizações agora do século XXI. Eu deixei aqui no chat, quem puder preencher a nossa avaliação do evento, para que a gente faça cada vez traga as novidades que vocês querem e a gente possa discutir mais. E eu fico muito agradecida por a gente ter construído mais um elo, né? Mais gente na rede, mais gente trocando ideia. Muito obrigada a todos vocês. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos vocês. Boa noite, bom final de quarta-feira.